Olá, queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Estamos iniciando mais uma semana com muita gratidão no nosso coração diante de Deus. E nesse início de semana eu quero desejar para você a graça, a paz e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um assunto que nessa época de pandemia ele é extremamente essencial para as nossas vidas. Eu quero conversar sobre 4 frutos que a fé em Jesus produz nas nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como anda ou qual é a temperatura da sua fé nesses dias de crise? Qual é a temperatura da sua fé? A sua fé ela está aquecida? A sua fé ela está esfriando? Como anda a temperatura da sua fé? Nesses dias aí, de coronavírus, agora está na moda, aquele termômetro, que a pessoa aponta para a testa assim e aí dá a temperatura da pessoa. E eu fiquei pensando, e se houvesse um termômetro desse para medir a nossa fé? Qual seria a temperatura aí da nossa confiança em Deus nesses dias que nós temos vivido, dias de intensa crise? O fato, meus irmãos, é que a nossa fé, ela é o nosso bem mais precioso e nós precisamos cuidar muito bem da nossa fé. É responsabilidade nossa desenvolver a nossa salvação, fortalecer e firmar a nossa fé em meio a todas as circunstâncias que a vida apresenta diante de nós. E isso é muito importante e eu quero conversar a respeito, então, do porquê que nós precisamos prestar tanta atenção e zelar e cuidar para que a nossa fé continue sempre se desenvolvendo e firme no Evangelho. Eu quero ver 4 frutos que a fé em Jesus ela produz nas nossas vidas. E para isso eu quero meditar então com os irmãos na história daquela mulher do fluxo hemorrágico que está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e eu vou ler a história no evangelho de Marcos. Os irmãos conhecem muito bem essa história, mas essa experiência que essa mulher teve com Jesus, ela revela para nós como a nossa fé é importante e a diferença que a fé faz nas nossas vidas. O Evangelho diz, em Marcos capítulo 5, que uma grande multidão, ela estava ali em volta de Jesus, esbarrando em Jesus, comprimindo Jesus, as pessoas tocavam, porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. E nesse contexto diz assim que então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele, diz o verso 24. É muito importante, então, entender esse contexto. Que o chefe da sinagoga, então, agora está ali com Jesus, e Jesus, então, vai com o chefe da sinagoga em direção à casa dele, porque a filhinha adolescente dele estava morrendo. E diz ainda o verso 24, uma grande multidão seguia Jesus, uma grande multidão, apertando-o de todos os lados. E aí aconteceu então o fato dessa mulher que tinha uma hemorragia, ela tinha uma menstruação que não parava de acontecer. E diz assim o texto, estava ali certa mulher
que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E aí diz o verso 27 que, tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a respeito de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, no manto dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela dizia isso, ela tinha essa convicção. Verso 29. E logo, a hemorragia dela estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou no meu manto? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? E o verso 32 diz, ele, Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Que interessante, né, esse texto que nós acabamos de ler. E esse texto aqui fala, Jesus diz aí para essa mulher, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. A tua fé te salvou. Esse texto aqui fala sobre a grande diferença que a fé em Jesus fez na vida dessa mulher. A fé em Jesus trouxe pelo menos 4 grandes frutos, 4 grandes impactos para a vida dessa mulher. A primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é que essa mulher, diz o texto aí, né, no verso 27, que ela ouviu a respeito de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela então foi em direção a ele. Ela ouviu a respeito de Jesus e ela creu. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E então ela ouve e ela crê. E ela crê no quê? Ela crê que Jesus era o Messias que eles esperavam. É impressionante, né? Essa mulher ouviu da fama de Jesus, daquilo que estava acontecendo, e ela creu então que Jesus era o Messias esperado. Porque o verso 28 diz assim, porque dizia. Veja que ele não diz assim, porque ela disse. Ela não foi só uma afirmação que ela fez uma vez só, mas ela dizia. Era algo que ela passou a crer. Ela dizia, era constante, era uma afirmação que ela fazia constantemente agora, depois que ela ouviu a respeito de Jesus. E que afirmação era essa? Se eu apenas tocar no seu manto, na roupa dele, eu ficarei curada. Ora, de onde vinha essa convicção dele, essa convicção de tocar no manto? E Mateus e Lucas dizem então que ela, na verdade, ela toca, então é na borda do manto de Jesus. E aí a gente precisa entender só um pouquinho do contexto judaico aqui, para entendermos essa expressão dessa mulher. A palavra hebraica para a borda do manto é a palavra canaf. E o profeta Malaquias, quando ele está falando então da vinda do Messias, olha que coisa interessante, ele diz em Malaquias 4:2, é uma profecia messiânica, que diz assim,
Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. E aqui então é uma referência ao Messias que Israel aguardava, o sol da justiça. E esse Messias, esse sol da justiça, ele vai nascer trazendo então salvação nas suas asas. O que é curioso é que a palavra que a nossa Bíblia traduz aqui por asas é a palavra canaf, porque canaf em hebraico significa extremidade. Asas, extremidade, borda. E aí se criou uma tradição dentro de Israel, na expectativa messiânica de Israel, que quando o Messias surgisse, um dos sinais que iriam identificar a pessoa do Messias é que o canaf do seu manto, ou seja, a extremidade do seu manto, da sua roupa, para quem tocasse ali encontraria salvação, encontraria cura, encontraria restauração. Então essa mulher, quando ela ouviu falar a respeito da fama de Jesus, diz o texto de Marcos, ela creu. Ela creu no quê? Ela creu que Jesus era o Messias. Não é incrível? E ela creu tanto que ela dizia. Ela começou a ter uma convicção constante de que se ela apenas tocasse na extremidade do seu manto, então, no seu canaf, né, ela seria curada. E essa fé, e isso que eu queria deixar com os irmãos hoje, essa fé, ela trouxe 4 grandes frutos para a vida dessa mulher. Em primeiro lugar, o primeiro fruto, a fé produziu coragem. Por que a fé dela salvou, né? A sua fé te curou, a sua fé ela causou um grande impacto na sua vida, para o bem? Porque a fé produziu coragem. Essa mulher teve que ter muita coragem para se levantar e no meio daquela multidão toda de pessoas irem em direção a Jesus. Porque lembre-se que as pessoas julgavam ela uma mulher impura. Ela, conforme os ritos e os cerimoniais da lei, ela devia ficar em isolamento. Afastada, porque ela era impura. E essa mulher, ela tinha que ficar assim. E ela precisou então de grande coragem para ir buscar a sua cura, a sua transformação, a mudança que ela tanto desejava de vida. Para ir buscar isso em Cristo, ela precisou de coragem. Especialmente porque diz aqui o texto que nós lemos, que Jairo, o chefe da sinagoga, estava junto de Jesus. Justamente o chefe da sinagoga que ensinava a lei e a função dele era ali, né, em Israel, a função dele então era preservar as tradições, né, da lei e as práticas da lei. Esse homem estava ali, agora do lado de Jesus. E essa mulher estava vendo ali Jesus, Jairo, ela conhecia Jairo. E ela sabia que para Jairo ela não deveria estar ali, né? Mas a fé dela produziu essa coragem que fez ela ir em direção na direção da busca pela mudança que ela tanto desejava e sonhava. Porque ela era alvo de muito preconceito, alvo de muitos julgamentos ali naquele lugar. E a fé produziu então essa ousadia no coração dela. Quero dizer uma coisa para você. Nesses dias de pandemia, nós vamos precisar de muita coragem para buscarmos as mudanças e a restauração que nós tanto precisamos e desejamos na nossa vida. Coragem. E essa coragem, ela é fruto da nossa fé em Cristo Jesus.
Em segundo lugar, a fé produziu a perseverança. Que coisa impressionante. Se coloque no lugar dessa mulher. 12 anos padecendo de um sofrimento. E diz aqui o Evangelho que ela procurou, muitas vezes ela procurou ajuda. Ela procurou cura e ela se frustrou. Ela gastou tudo que ela tinha com vários médicos. Diz o verso 26, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha em busca de solução, em busca de mudança, em busca de melhora. E ela, diz o Evangelho, que além de ela não conseguir, a situação piorava. Você já passou por isso? Você conhece alguém que esteja passando por isso? E não foram há 5 meses, não foram 6 meses que ela lidou com uma crise, não. Aqui foram 12 anos. Você consegue imaginar o tamanho dos desapontamentos? Ela vai no médico, agora acho que vai dar, será que vai dar? Será que a mudança vai vir? Será que aquilo que eu tanto desejo vai acontecer? Não acontecia. Aí ela ia no outro médico, gastava e não acontecia. Ia em outro, e entra ano e sai ano e a coisa sem solução. Mas muito me impressiona que essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela crê em Jesus, ela se levanta e tenta de novo. Ela tenta outra vez. Ela tenta mais uma vez. E é isso que significa perseverança. O que é perseverança? Perseverança é essa capacidade de nós vencermos todos os desapontamentos e frustrações. E apesar de todos os desapontamentos, a gente diz, vou tentar mais uma vez. Vou tentar de novo. E vou em direção à busca da mudança que eu desejo. Eu vou tentar outra vez. Isso é perseverança. E a fé dela em Jesus fez ela tentar de novo. Em terceiro lugar, a fé, ela produziu, o terceiro fruto é que a fé produziu força. A fé produziu um novo ânimo nessa mulher e fez ela se levantar. Porque ela tinha uma hemorragia. Na Bíblia, o sangue, ele simboliza vida. Vida. A vida está no sangue. E essa mulher, a vida dela vinha escorrendo. Vinha escorrendo já há 12 anos. Essa mulher, com certeza, ela já era uma mulher anêmica. Uma mulher que estava já enfraquecida. Mas a fé em Jesus, ela produziu nela um ânimo, ela produziu nessa mulher uma força, um soerguimento. E eu creio que a fé em Cristo Jesus faz isso com a gente. Quantas vezes nós já estivemos cansados na nossa vida? Quantas vezes sentindo o peso das coisas e a gente dizendo, acho que não vai dar, é muito pesado, eu não tenho força para continuar. Mas então Deus, na sua graça, Ele nos capacita, Ele nos dá o maná, o pão nosso de cada dia, para que um dia de cada vez a gente se levante e receba de Deus essa força para continuarmos esperando e com o nosso coração cheio de esperança e buscando as transformações e mudanças que nós desejamos. A confiança, a esperança dela em Cristo renovou as suas forças. E é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que têm a sua esperança em Deus, a sua confiança no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
renovarão as suas forças. E essa mulher experimenta isso aqui na sua esperança em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E o quarto fruto, que a fé dessa mulher em Cristo, o quarto impacto que produziu na vida dela, é que a fé produziu surpresa. A fé produziu surpresa na vida dela. Porque essa mulher, ela foi até Jesus esperando uma coisa, mas aconteceu algo que ela não esperava. Jesus a surpreendeu. Jesus a surpreendeu. O que ela não esperava? Ela não esperava que Jesus parasse. De repente, Jesus parou. E Jesus se vira e diz assim: quem me tocou? Ela não esperava que Jesus queria conhecê-la. Ela não esperava que Jesus queria não apenas curar o seu problema orgânico, mas Jesus queria ter intimidade com ela. Jesus queria ter um encontro com ela. Jesus queria conhecê-la. Ela tocou em Jesus, mas Jesus também queria tocar nela. E ela ficou totalmente surpreendida, diz o texto aqui, né? Ela e todos as pessoas que estavam ali em volta de Jesus. Eu acho interessante que ela vai buscando uma coisa, pela sua fé, buscando uma coisa em Jesus. Mas ela sai do encontro com Jesus com muito mais coisas do que ela foi buscar. Com as mãos dela muito mais cheias do que ela foi buscar, do que ela foi pedir. Porque ela foi buscar a cura. E muito importante, aquela cura, né? Aquele alívio para o seu sofrimento e para a sua dor, e ela encontrou isso. Mas ela encontra muito mais, ela encontra quando Jesus pergunta quem me tocou, e aí ela tem que se revelar. Jesus faz a restauração social dela também. Agora Jesus está mostrando diante de todas as pessoas que a criticavam, diante de todas as pessoas que a consideravam então uma impura, uma mulher até conforme a lei, uma mulher até maldita. Jesus está mostrando agora diante de todos, ela está curada. Ela está curada, ela está restaurada. Então não a tratem assim. Então há aqui uma restauração social acontecendo. Jesus restaura a identidade dela também. Porque ele diz assim, a primeira palavra que Jesus diz para ela é filha. Você não acha isso maravilhoso? Eu acho isso maravilhoso. Jesus diz, filha, filha, você não é uma maldita, você não é uma rejeitada, você é filha de Deus, filha amada de Deus. Filha, você foi salva pela sua fé. E aí Jesus diz, vá em paz, fique livre desse mal. Ela encontrou a paz. Ela encontrou a paz de Cristo agora, a paz do Senhor, e dizendo assim, volta para a tua vida agora sem todas esses conflitos que você tinha antes, vá em paz e fique livre do seu mal. O apóstolo Paulo, em Efésios, após fazer uma oração, e isso que o apóstolo Paulo diz é no final de uma oração, né? Depois de orar, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ora, para aquele, né, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A gente pede, Paulo acabou de orar, mas Paulo reconhece, olha, eu fiz uma oração, mas o Senhor vai muito além daquilo que a gente ora, muito além daquilo que a gente pede, porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende com as suas dádivas, com a sua graça, com os seus livramentos, com o seu toque, com a sua presença nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende.
Então, por isso que eu pergunto para você, né, como anda a sua fé? Qual a temperatura da sua fé? Cuidado, meu irmão, persevere, cuide, cultive, tenha muito cuidado aí com o que anda acontecendo dentro do teu coração nesses dias. Alimente a sua confiança e a sua esperança em Deus através da palavra de Deus. Mantenha a sua fé acesa, a chama do dom renovado dentro de você. Mantenha, isso é responsabilidade minha e sua. Não deixe a sua fé esfriar, porque a fé é o nosso bem mais precioso, porque a fé produz frutos maravilhosos. É a fé em Cristo Jesus produz coragem, a fé em Cristo Jesus produz perseverança, a fé em Cristo Jesus produz força, a fé em Cristo Jesus, ela produz muita surpresa, porque Deus faz infinitamente mais. Nessa época de crise, de coronavírus, de tantas incertezas, nós vamos precisar para restauração e para busca, né, da restauração e das mudanças nessa época de crise, no pós-crise. Nós vamos precisar de muita coragem, nós vamos precisar de muita perseverança, nós vamos precisar de muita força. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito surpreendidos também pela graça de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Portanto, cuide da sua fé. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe você ricamente nessa semana que começa. Vamos orar? Deixa eu orar com você, deixa eu orar por nós. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vamos tocar juntos também na borda do manto do nosso Senhor, com essa confiança de que o Senhor, Ele não nos rejeita. Talvez a sociedade rejeita, talvez eu seja um completo desconhecido para os homens, mas eu não sou desconhecido para Deus. E aquele que dele se aproxima, por ele é acolhido. E essa é a nossa confiança, a nossa fé. Senhor Jesus, ó Senhor, abençoa cada irmão e cada amigo, Senhor, nesse recomeço de semana. E abençoa, Senhor, a confiança, a esperança e a fé no coração de cada um. Eu quero pedir por todos aqueles, Pai, que cuja fé tem sido provada nesses dias. Que eles sejam aprovados pela ação do Teu Santo Espírito agindo no homem interior de cada um. Que eles sejam aprovados e que a fé não esfrie, mas pelo contrário, a fé no Senhor, a esperança e a confiança se renovem e se tornem cada vez mais sólidas, mais firmes e mais enraizadas na certeza e nas promessas e na esperança que o Teu Evangelho dá para as nossas vidas. Ó Senhor, que através da nossa fé nós possamos ter muita coragem para enfrentar os desafios da vida, perseverança para vencermos todas as frustrações, as demoras e força, Senhor, renovada a cada dia para enfrentarmos esses desafios. E nós sabemos que em todas as coisas o Senhor faz infinitamente mais. Muito o Senhor já tem nos abençoado e nós somos gratos por isso. Abençoa a vida do Teu povo, abençoa os entristecidos. Conforta o coração, dá ânimo e força para todos os enlutados e aqueles que estão, como essa mulher às vezes se sentia, desamparada, solitária, mas que através da fé e da Tua presença, cada um se levante e continue andando, esperando em Ti. E porque esperando no Senhor nós renovamos as nossas forças. Abençoa o Teu povo,
abençoa a tua igreja e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Então, eu espero que nessa semana que começa, a temperatura da sua fé esteja quente e você fique aí firme na confiança e na esperança no amor de Jesus. Que Deus os abençoe.